Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius Lúcio, advogado na área militar, professor de Direito e criador desse canal aqui que traz muita informação e tira suas dúvidas aí sobre essa matéria tão instigante e interessante. E hoje, gente, eu falo sobre um tema sensacional que eu estava devendo e vou cumprir aqui minha dívida, vou pagá-la. É sobre isenção do imposto de renda para os militares. Isenção do imposto de renda, eu vou bisurar você, vou explicar o roteiro, como é que você pode fazer, quais são os problemas e as situações mais corriqueiras que acontecem. Tá bom? Então, roda a nossa vinheta que eu volto já. Primeira coisa, gente, convidar vocês a se inscrever no canal, a ativar seu sininho, a deixar seu like, seu legal. Isso incentiva muito a esse conteúdo passar para outras pessoas e outras pessoas terem acesso e a gente interagir bem aqui. Veja só, primeira coisa, gente, para deixar muito claro, é que essa legislação de isenção do imposto de renda é uma legislação que se estende a todos os servidores públicos, por exemplo, e também aos militares. É a Lei 7713, lá da década de 80. Então, essa lei que disciplina, que explica ou que garante esse direito. Na verdade, é uma legislação, de natureza tributária, inclusive, mas que se aplica também aos militares. Então, veja só, esse é o primeiro ponto. Não é uma lei militar, é uma lei que atinge, pessoal, todos. Então, se aplica sobre quem teve ou quem foi aposentado ou reformado nessas situações ou tem essa condição de invalidez. Vai se atingir essas pessoas também, em geral. Então, primeira coisa, gente, os proventos de inatividade serão isentos de imposto de renda se o indivíduo comprovar a condição de que o militar comprovar a condição de invalidez. Veja só, primeira coisa, não é invalidez total, ou seja, o sujeito não poder andar. É uma invalidez, é uma incapacidade que seja uma incapacidade o quê? Severa. Severa. Então, ele precisa comprovar que ele tem uma daquelas doenças do rol, que eu digo já já para vocês, ou se não, que ele comprove que tem outra doença que o incapacita. Bizu, gente, um dos bizus que eu vou dar. Essa doença, essa incapacidade pode ter sido adquirida após a reforma, após a sua entrada na inatividade. Não precisa ter sido nativa, pode ter sido depois. E aí você também tem direito à isenção do imposto de renda. Veja só, gente, hoje, por exemplo, para um terceiro sargento, isso implica mais de R$ 4.000, aí, cerca de R$ 5.000 por ano de isenção. É um valor interessante e considerável. Né? Se a gente for para outras graduações ou para outros postos ou para posto, aí a gente vai ter uma diferença já bem grande. Então você precisa ficar ligado nisso. Então veja, gente, tem um rol extenso lá, mas esse rol, ou seja, essa listinha que tem na lei aqui, pessoal, no inciso 14 da lei, dessa 7713, ele também pode ter outras hipóteses. Veja só, se você, por exemplo, a pessoa tem uma esquizofrenia, por exemplo, paranoide, ou tem alguma doença mental que não está listada nesse rol, porque essa lista aqui é até grande, tuberculose, alienação parental, esclerose múltipla, cegueira, hanseníase, mal de Parkinson, tem várias aqui. Mas pode ser uma doença que está fora, porque é impossível aqui listar todas, desde que gere incapacidade. Desde que gere incapacidade, então você pode ser inserido aqui. Como fazer isso? Como é que na prática nós vamos fazer isso? Primeira coisa, gente, vejam uma coisa. Se aquilo foi em razão de um acidente ou de uma moléstia adquirida em serviço, você vai ter que se atentar se foi feito ASO ou ISO, se foi feito inquérito sanitário de origem ou atestado sanitário de origem e vincular para pedido de isenção do imposto de renda. Se você, por exemplo, já está na inatividade ou já foi reformado por invalidez, você vai ter que requerer na CIP, no Serviço de Inativos e Pensionistas, uma perícia médica para fins de que uma inspeção médica para fins de isenção do imposto de renda. E aí você deve se cercar desses cuidados que eu vou
mostrar para vocês agora. Pessoal, o que é o erro comum? O erro comum é não se documentar. Primeira coisa, o que é documento? Atestado médico, exame médico, laudo médico, de médicos particulares, inclusive, ou médicos não militares. Já que você já está na inatividade, já está lá na reforma, você tem que pegar laudos de fora, gente. Não adianta você ir para essas inspeções ou avaliações de saúde sem uma documentação. E outra, documentação deve ser uma documentação recente, que comprove aqui, ok? E aí, qual outra situação, professor? Se isso me é negado, judicializar. Procurar um advogado especialista na área e você ajuizar a ação, que você vai passar por uma perícia judicial, vai ser juntada toda essa sua documentação novamente e você vai explicar ao juiz, o seu advogado, que obviamente aquilo ali é equivocado, que aquela decisão administrativa é equivocada e que a força, né, que você veio, ela está errada em relação a isso e você tem direito à isenção. Tá bom? Então veja só, essa é a minha bizu de hoje sobre isenção do imposto de renda. Deixe sua dúvida, deixe seu comentário, participe aí, mande sua sugestão para mim. Eu quero sugestão dos próximos vídeos. Essas sugestões eu vou levar em conta para levar, claro, e fazer os próximos vídeos para vocês. Tá bom, gente? Fala daqui Vinícius Lúcio, advogado da área militar, professor de Direito. Um abraço a todos e até a próxima.